Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. Sim, a tua igreja te adora. Vamos adorá-lo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Hey, hey, hey. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Aleluia. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Vamos dizer isso. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade, e a tua igreja te adora. E a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade,
e a tua igreja te adora. Amém. Glória a Deus por esse tempo precioso, onde exaltamos e honramos o nome do Senhor juntos. Amém. Assente por um minutinho, por favor. Nós queremos agradecer a todos que estão aqui nos visitando, que foram convidados pelos irmãos aqui que serão ordenados, suas famílias, por nós da congregação. Agradecemos aos pastores que estão nos honrando aqui com a sua presença, suas esposas, enfim, nós somos imensamente gratos pela presença de vocês, pela participação de vocês neste evento fantástico, tremendo, que Deus tem nos dado como direção, não só a nós, mas durante o decorrer do tempo da igreja, porque uma das coisas que o presbítero faz, ou o presbitério faz, é pôr em ordem as coisas que estão precisando ser ordenadas. Por isso existe governo, e nós louvamos a Deus por isso. Queremos convidar Jamê, que é o nosso preletor, nosso mestre, que tem nos ensinado com esmero, com dedicação, com carinho, com amor, todos esses anos. Louvamos a Deus pela vida dele, de Irani, sua família, de todos que estão aqui, que estamos vinculados no decorrer destes muitos anos de histórias que construímos juntos. Amém. Muito boa noite, irmãos. O Senhor está conosco, então não há o que temer. O Senhor está conosco. Eu louvo ao Senhor por esse momento, dou graças a Deus por essa oportunidade, e eu creio que vocês conhecem um texto que está em Mateus capítulo 9. Você quer ler comigo esse texto? Esse texto que nós vamos ler, ele se cumpre hoje à noite. O que está acontecendo hoje à noite é o cumprimento desse texto. Está escrito em Mateus 9: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve compaixão delas, porque estavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, realmente, mas poucos os ceifeiros. E o versículo 38, o que é que diz? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Não sei se você conectou o que está acontecendo hoje à noite com esse texto da palavra. Não sei se você conectou. Ligou ou não? Ligou? Quantos aqui têm orado para Deus levantar obreiros? Quantos? Deixa eu ver. Graças a Deus. Então, hoje você testemunha de que o Senhor está respondendo essa oração. Amém? Deus está respondendo. Mas esses que estão aqui, que nós vamos ordenar hoje, que são só 3, isso é suficiente? Não. A seara continua grande. O trabalho ainda é muito. E a gente estava conversando nessa semana,
e o Jorge todo entusiasmado, falando que daqui a mais uns anos nós vamos ordenar outros presbíteros, diáconos. Falei, Jorge, alguns anos é muito tempo. Estou pensando, Jorge, assim, em setembro, por aí do ano que vem. Quem crê nisso? Então agora você levanta a mão e fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou você é daquele que, eis-me aqui e envia o outro? Nós estamos dizendo que nós estamos crendo que até setembro nós vamos ter nova ordenação, não somente de presbíteros, mas de diáconos nessa congregação. Então você está dizendo amém, mas você tem que se colocar à disposição para Deus responder. Eu não estou torcendo a palavra, porque o Senhor fala para esses discípulos que estavam ao lado dele, que orassem para que Deus enviasse obreiros. E o que acontece no capítulo 10? Esses que oraram foram os que Deus enviou. Você tem orado para Deus levantar obreiros? Então Deus vai levantar, e você é um deles. Você é um deles. Não se prenda a nada, não se agarre em nada, não ponha limites, não tenha medo, porque Deus é conosco e Ele vai levantar. Vai levantar muitos obreiros, mas muitos obreiros. Por quê, amados? Porque a seara é grande. A seara é grande. Deus vai levantar obreiros segundo a necessidade da seara. Quantos habitantes tem Vinhedo? 75 mil. Desses, quantos a gente quer que sejam salvos? Todos significa o quê? Os 75 mil. Hã? Ah, vai nascer. Vai nascer. Então nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar. Porque não pode ficar ninguém em Vinhedo que não seja salvo. Não pode ficar ninguém em Vinhedo que não conheça o Senhor Jesus. E esse é um trabalho de vocês. Esse é um trabalho de vocês. E o que é que nós estamos fazendo aqui hoje à noite? Nós estamos colocando alicerces. Nós estamos colocando fundamentos. Os fundamentos, como a palavra se refere, é principalmente, e antes de qualquer coisa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o principal fundamento da vida da igreja. E graças a Deus, nós temos esse fundamento. Amém? Nós temos esse fundamento. O Senhor Jesus é a base da nossa fé. Ele é a nossa fé. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E a fé que nós temos é nele. E a fé que nós temos é a fé dele. Ele repartiu conosco a sua fé. Amém, amados? Então nós estamos pondo um fundamento hoje, que não é a pessoa de Jesus, isso nós já temos. Tem um outro fundamento, que é a própria palavra escrita. Ela é o nosso fundamento. E essa palavra escrita, ela é fundamentada na própria pessoa do Senhor Jesus. E eu gostei muito quando os irmãos cantaram o Castelo Forte, numa versão diferente. Sola Escritura, não, me parece Sola Escritura, alguma coisa ali. Eu gostei muito que uma das frases que Lutero disse, que a palavra do Senhor não vai passar, ela ficará. Então nós precisamos da palavra como fundamento da nossa vida. Amém, amados? Mas tem outro fundamento, que são os homens que Deus levanta, que são colocados no alicerce da igreja. E sobre esses homens nós somos construídos, nós somos edificados. Então o que nós estamos fazendo hoje à noite aqui é trabalhar no fundamento, é colocar a pessoa no fundamento, para que nós possamos crescer. O papel deles é nos ajudar, nos treinar, nos capacitar e nos enviar, para que nenhuma pessoa em Vinhedo se perca, mas tenha a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui. Então esse momento aqui, amados, não é um momento isolado, não é um momento apartado da realidade, não é um momento em um canto da história da igreja. Esse momento aqui nos possibilita andar mais um degrau, andar mais um patamar. Amém? Deus está nos dando hoje a chance de crescer um pouco mais
de subir num outro nível da história dessa congregação. Louvado seja Deus pela história e louvado seja Deus pelo futuro. Amém? Louvado seja Deus por aquilo que vai acontecer a partir de aqui, a partir desse momento. Deus coloca fundamentos, que são esses homens, para que a igreja possa crescer, para que possa vir mais gente, e virá mais gente. E eu não digo virar mais gente aqui para o salão, virá mais gente para Jesus Cristo, virá mais gente para o reino de Deus. Amém, amado? Você crê nisso? Não? Ah, como eu creio nisso, como eu creio nisso. Então esse momento aqui, amados, é o momento em que nós reconhecemos irmãos, nos quais nós vimos Deus investir no decorrer desses anos. A gente não pode investir em quem Deus não investe. A gente não pode ordenar pessoas nas quais Deus não está operando. Nós não podemos impor as mãos em pessoas sobre as quais o Senhor não está impondo as suas mãos. Então o que nós estamos fazendo hoje é um reconhecimento, não de alguns meses, não de alguns anos, mas de muitos anos, nos quais temos visto a mão de Deus sobre esses homens. E esses homens, eles foram chamados para manifestar a paternidade de Deus na vida da igreja. Amém, amados? Então uma das coisas que há neles é uma parte da paternidade de Deus, é um pouco do coração de Deus. E esse é o principal trabalho de um presbitério, é manifestar a paternidade do Senhor, para que a igreja esteja bem, estável, que possa caminhar com segurança para o seu futuro. Então esses homens, eles representam a própria paternidade de Deus manifestada. Agora, eles compreendem isso que eu vou falar, eles já sabem disso, mas como diz o pessoal da Azul, eu sei que você sabe, mas não podemos deixar de repetir, que tudo que nós fazemos por comissionamento, nós fazemos por delegação, e esses homens aqui estão sendo delegados pelo Senhor. Eles não estão aqui por um alto envio, eles não estão aqui porque eles sentiram de si mesmo e num espírito voluntário eles disseram: a partir de agora eu vou ser presbítero, a partir de agora eu vou ser pastor. Amados, na igreja não existe o alto envio. Sabe o que é o alto envio, né? Sim ou não? Eis que eu ponho a mão na minha cabeça e eis que eu me envio. Isso existe ou não? Existe. Existe. É por isso que nós vemos por aí arremedos de igreja. É por isso que nós vemos aí pseudo-igrejas. É por isso que nós vemos aí ministérios sem base. Porque são pessoas que enviaram a si próprias. São pessoas que resolveram elas mesmas sair dos seus lugares e dizerem: eu tenho um ministério, eu tenho uma obra, mas nunca foram enviados por ninguém. Ninguém pode ir se não for enviado. Essa é a lei de Deus, esse é o mandamento do Senhor, isso é o que Deus fala. Nós não podemos então dispensar a autorização do Senhor sobre nós. Eu só posso fazer se Deus me mandou fazer. Semana passada eu dei uma tarefa para os irmãos para lerem João, a partir do capítulo 4 até o capítulo 12 por aí, e nesses capítulos a palavra fala muitas vezes, Jesus falando de si mesmo, muitas vezes ele repete: eu não vim por motivação própria, eu vim porque Deus me enviou. Isso é o que nós precisamos. Cada um desses homens que estão sendo ordenados nessa noite, que estão sendo colocados nessa função, eles devem sempre lembrar que estão nessa função porque Deus os colocou. Não foi por uma escolha pessoal, mas porque Deus colocou. Isso é sumamente importante. Isso é tremendamente importante, porque nas horas da luta, e elas virão, naquele momento, quando a luta vem, nós vamos dizer assim: eu estou aqui porque Deus me pôs, eu faço isso porque Deus me mandou fazer, e é isso o que ajuda a gente a continuar, a prosseguir, é o fato de eu saber que o Senhor me mandou realizar a sua obra. Amém, amados? É a palavra de Deus que nos sustenta, e é a palavra do Senhor que vai sustentar vocês
nos momentos de tribulação, nos momentos de prova, naqueles momentos quando você olha para frente e diz assim: eu não sei para onde eu vou a partir daqui, eu não sei qual passo eu devo dar a partir daqui, mas não se preocupe, Deus está conosco. Deus está conosco, Deus nos enviou. Amém, amados? Lembrem-se disso. O que é a ordenação, então? Em primeiro lugar, amados, a ordenação é uma resposta de oração. Nós oramos, Deus manda obreiros e Deus está mandando. Deus está mandando. Então vocês, Nelson, João, Alexandre, vocês podem dizer assim: eu sou resposta de oração da igreja. Vocês podem falar isso? Não. Eu sou resposta de oração da vida da igreja. A igreja orou, o povo de Deus orou, o povo de Deus começou a orar lá atrás, quando Deus mandou que orássemos para que Ele enviasse obreiros, e hoje Deus está respondendo. Deus está respondendo. Amém? Vocês são resposta de oração e Deus vai usar vocês. Ordenação também, como frisou, não sei quem foi que frisou para nós nesses dias, mas ordenação é colocar as coisas no seu devido lugar. O Jorge falou aqui, colocar as coisas nos devidos lugares, porque foi isso que Paulo mandou Tito fazer em Creta. Eu te deixei em Creta para que colocasses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade estabelecesses presbíteros. Então, uma ordenação é colocar as coisas em ordem, é ordenar as coisas. E quando a gente ordena as coisas, Deus tem condição de a partir dali edificar, a partir dali fazer crescer. Deus não faz as coisas crescerem no caos. Deus não faz progredir o caos. Deus ordena e depois Ele estabelece as coisas. Eu não vou aqui voltar para Gênesis capítulo 1, porque Gênesis capítulo 1 é bem isso. A terra é sem forma e vazia. Como é o nome disso? Caos. Quando Deus fez vir a luz, quando Deus fez vir a claridade, aí Ele começou a colocar em ordem as coisas. Amém, amados? Muito bem. Também, ordenar é dar ordens para esses irmãos. E no final da minha palavra eu vou dar algumas ordens a vocês. Ordenar não é só colocar no lugar, mas ordenar também é dar ordens. Como Deus falou para Moisés: traz Josué na frente do povo, porque eu vou dar ordens a Josué na frente do povo. O povo precisa saber quais são as ordens desses homens. Nós precisamos saber, cada um de nós como ovelha, nós precisamos saber o que foi que Deus mandou esses homens fazerem. Uma outra coisa é o estabelecimento de colunas. A igreja precisa de colunas, a igreja precisa de pilares, a igreja precisa de fortalezas, lugares onde ela possa se apoiar. E a ordenação de um presbitério é o estabelecimento de pilares, é o estabelecimento de colunas, para que a igreja possa continuar de pé e não fracassar. A ordenação, ela é confirmada pela imposição de mãos daqueles que são antes deles. Eu preciso ter pessoas que olhem para mim e digam assim: esse homem portanto eu ponho a mão na cabeça dele. Pessoas que são antes de mim. Amém, amados? Lembre-se que não existe auto-ordenação, não existe auto-envio. Paulo disse em Gálatas capítulo 2, que decorridos 14 anos, ele volta a Jerusalém para expor aos irmãos aquilo que ele estava pregando, para que não sucedesse que ele tivesse corrido em vão. Então ele expõe aos que eram antes dele. O próprio Paulo, quando ele se converte, ele cai por terra e ele faz uma pergunta ao Senhor. Quem se lembra? Não a primeira pergunta, quem és tu, Senhor, mas a outra pergunta: que queres que eu faça? E o que é que o Senhor fala para ele? Entre na cidade, que lá te dirão o que fazer. Nós estamos aqui, amados, embaixo de ordens. Nós não andamos por nossa cabeça, ou pelo menos não devemos andar. Nós recebemos ordens, e ordens de Deus, e não somente de Deus, mas ordens de pessoas que são antes de nós, pessoas que estão caminhando há mais tempo que nós,
pessoas que são confirmadas diante de Deus e diante da igreja antes de nós. Nós precisamos disso. Muito bem. A palavra de Deus, ela fala de 2 ofícios. Tem 2 ofícios na Escritura. O primeiro ofício é o ofício do presbítero. O que é um presbítero?